Mas agora, com isto em direto para o país todo, as pessoas podem ir ver, será que o Mamadou está mesmo a ser julgado? E está, e foi pronunciado, sabem por quem? Pelo Tribunal Central de Instrução Criminal. O que interessava era passar, o que interessava era passar que os polícias são racistas, que são maus, que os outros todos é que são muito bons, que nos bairros é que se vive muito bem e que os polícias é que são maus hoje. Milhares de polícias em todo o país estão indignados com o que viram ontem, com a forma como estão a ser tratados pelo governo, com a forma como estão a ser espezinhados e humilhados. E certamente tem muitos colegas seus jornalistas que dizem que eu devia ser morto. E isso não faz dos jornalistas pessoas piores, são estados de alma que vocês às vezes têm. Olha, eu sei de vários. E lançar um anátema sobre todos os polícias, dizendo, estando agora a persegui-los nas suas famílias, nas suas carreiras, mas o senhor é do Chega. Então se é do Chega tem que se ir embora. Mas pertence ao Chega, teve alguma ligação ao Chega? Queria deixar aqui uma reação em nome do Chega. O Chega é frontalmente, conforme os seus estatutos deixam claro, contra quaisquer práticas de racismo, de xenofobia ou de discriminação. A atitude do Governo, porém, parece-nos uma atitude persecutória sobre as forças policiais. A atitude de querer espezinhar toda uma classe com base em participações de mensagens em grupos privados para denegrir a sua imagem. Falo procurando associar estas práticas a um determinado partido que é o Chega. O Chega continuará a fazer a luta que tem que fazer pelas forças policiais, pela sua dignidade e pela injustiça de que são alvo. Mas não peçam ao Chega que colabore com o Governo a dizer se os polícias são ou não próximos do Chega, se as suas famílias são ou não próximas do Chega, se eles são ou não militantes do Chega, para irem atrás deles, para lhes suspenderem os salários, as carreiras e a progressão das suas vidas. Durante anos ninguém se preocupou que classes profissionais fossem tomadas de assalto ou próximas do PCP, do PS ou do Bloco de Esquerda. Agora estão todos preocupados que os polícias possam ter proximidade com o Chega. O que está a acontecer entre o Governo e os polícias não aumenta a qualidade da nossa democracia. Diminui a qualidade da nossa democracia e persegue uma classe inteira que nós não deixaremos de defender. Faz o papel que tem a fazer numa democracia, nós fazemos a nossa, que é defender os polícias. A imprensa fez o seu papel ontem, continua a fazer o seu papel. O que não podemos permitir é que o Governo aproveite essa onda para agora ir perguntar aos polícias se são simpatizantes do Chega ou militantes do Chega e lançar inquéritos sobre as suas carreiras. Temos informações de que já estão a ser questionados polícias nas suas respectivas esquadras sobre comportamentos e aproximações ao Chega e à sua militância, e isto é gravíssimo. Isto é perseguição aos polícias. Uma coisa é crimes. Isso cabe ao Ministério Público investigar. Mas quer no caso dos polícias, no meu, do seu e de todos. O que está a acontecer aqui é um saneamento, uma perseguição à classe policial que, nos casos de proximidade com o Chega, se quer afastar. Temos informações que isto está em curso neste momento, é gravíssimo e por isso vamos levar à Europa esta situação, porque os polícias são também cidadãos que têm direitos. Quanto a comportamentos de ameaças, de ódio ou de racismo, merecem todos, em todos os casos, a nossa veemente condenação. Quanto à sua participação política, os polícias têm que ter exatamente os direitos, excepto nas limitações que têm por lei, os mesmos direitos que nós todos, de poder ser do Chega ou de poder ser do A, do B ou do C, porque o Chega é quem defende os seus direitos e quem tem defendido a sua dignidade. É isso que temos feito. É evidente que se eu digo a alguém que o vou matar com uma arma de uma determinada categoria, isso é grave, é crime e o Ministério Público tem que investigar. Não é o Governo pegar nisso e lançar um anátema sobre todos os polícias, dizendo, estando agora a persegui-los nas suas famílias, nas suas carreiras, mas o senhor é do Chega. Então se é do Chega tem que se ir embora. Mas pertence ao Chega, teve alguma ligação ao Chega e certamente tem muitos colegas seus jornalistas que dizem que eu devia ser morto. E isso não faz dos jornalistas pessoas piores, são estados de alma que vocês às vezes têm. Olha, eu sei de vários. Há algumas que são graves, todos nós vimos. Entrou-nos pela casa dentro ontem. Mas não são 3 ou 4 ou 5 expressões que revelam mais estados de alma que outra coisa, que definem o que é a categoria policial e que humilham assim a categoria policial. Porque também há grupos de muitas outras profissões. Se isto é uma forma de honrar os polícias, veja a reação dos próprios polícias. Saiam à rua hoje e falem com os polícias. Vejam o que é que eles estão a sentir à hora que estamos. Milhares de polícias em todo o país estão indignados com o que viram ontem, com a forma como estão a ser tratados pelo Governo, com a forma como estão a ser espezinhados e humilhados. Não, olha, vou-lhe dar um exemplo. Ontem apareceu-nos Mamandubá pela casa dentro a fazer-se de vítima, quando ele próprio está a ser julgado, ainda agora foi pronunciado, mas não vi isso na reportagem. Curiosamente, só se viu a parte do polícia. Está a ver? Isto é o que mostra quando as coisas são parciais, quando são contra os polícias e quando são apenas num sentido. Porquê é que não estava lá que Mamandubá está a ser julgado por ofender outras pessoas? Sabe porque é que não estava lá? Porque é de cor e não interessa passar isso. Mas agora, com isto em direto para o país todo, as pessoas podem ir ver, será que o Mamadou está mesmo a ser julgado? E está, e foi pronunciado, sabem por quem? Pelo Tribunal Central de Instrução Criminal. Porquê é que isso não estava ontem numa reportagem? Que ele ofendeu pessoas, ofendeu polícias.
Só que isto não interessava passar, claro que não. O que interessava era passar, o que interessava era passar que os polícias são racistas, que são maus, que os outros todos é que são muito bons, que nos bairros é que se vive muito bem e que os polícias é que são maus hoje. O que temos foi vergonhoso aquilo que se fez às polícias ontem. O Chega continuará a estar ao lado das suas polícias. Ninguém tem legitimidade de exigir um tiro a ninguém, mas os polícias são todos eles, todos os dias, vítimas de ameaças de tiros da parte dos outros e não vemos nenhuma reportagem sobre isso. Por isso, o que eu gostava de ver era uma reportagem dos senhores, nos próximos anos, sobre a violência contra os polícias. E isso também podia ser um caso especial. E também podia ser um grande trabalho de investigação de um novo consórcio de jornalistas. Quantos polícias por dia se suicidam? Quantos polícias por dia são vítimas de violência? Nos bairros que os senhores foram ontem, mas não passaram a outra versão, dos polícias que lá são apedrejados todos os dias. Foi isto que aconteceu. E os polícias sentem-se humilhados e ofendidos. Nós continuaremos a ser a sua voz. E se o Sr. Ministro cá vier, vamos lhe dizer exatamente o que estou a dizer agora, que está a fazer um mau serviço ao país, está a fazer um mau serviço às polícias e, ao fazer isto, está a gerar ainda mais insegurança. Nós temos polícias que se suicidam todos os dias, temos das piores carreiras contributivas da polícia em Portugal, da menor capacidade de atrair jovens para a polícia. Com isto, o que estamos a conseguir é afastar ainda mais jovens da polícia e a destruir ainda mais a polícia. É único em Portugal. Nunca aconteceu em 40 anos de democracia. Uma classe estar a ser questionada se pertence ou não a um partido político. Eu gostava que tivessem feito o mesmo. A todas aquelas classes que durante anos, décadas, foram património do PCP, do PS e do Bloco de Esquerda. Mas isso nunca foi feito. O que é feito é este ataque inglório a um partido e a uma classe profissional. E isso, volto a dizer-vos, não passará. O Chega a juntar-se à manifestação dos polícias, que está marcada na próxima semana, e vamos gritar ainda mais alto pela sua defesa e pela sua dignidade. E hoje há uma nova reportagem, duvido que venha ao outro lado hoje na reportagem de hoje, mas talvez amanhã estejamos aqui novamente a falar do outro lado, só que não vamos falar do outro lado nenhum, vamos falar do mesmo lado, que é o lado em que os polícias continuam a ser os maus da fita. Portanto, eu desafio a SIC e o consórcio de jornalistas, não os 20 mil. E, portanto, desafios a ir aos bairros e juntarem 6 mil em vez de 600 pessoas que já agrediram polícias e que já atacaram polícias. E aí sim farão um trabalho equilibrado, que é, um dia, a revelar o que os polícias fazem de mal, mas no outro a revelar o que criminosos e também minorias também fazem de mal em Portugal. Porque as pessoas, deixa-me só dizer isto, as pessoas não são parvas. À hora a que falamos, as pessoas sabem, porque vivem, quem vive nesses bairros sabe, muitas vezes, qual é o trabalho dos polícias. E o que é que eles têm que fazer. Portanto, podemos passar o que quisermos, eles sabem como é que é, eles vivem lá. Se calhar vamos acabar dos 600 em 20 e eu quero ver o que é que vão dizer depois. Se dos 600 ficarem 20 condenados. E então temos 0,1 representante da polícia. Foi isto que conseguimos, humilhar as forças de segurança e lançar um anátema sobre eles. Pior, fazer de heróis alguns vilões, que agora se apresentam como uns coitadinhos e dizem, nós somos vítimas deste sistema que nos persegue, nós na verdade somos boas pessoas, mas estamos a ser perseguidos pela polícia. Quando se diz que o ódio veste farda, nós estamos já a dizer alguma coisa. Estamos já a dizer que o ódio está debaixo da farda policial. A polícia é quem nos defende, nós temos que ter noção disso. A polícia é um pilar fundamental do Estado de Direito. Quando erram, têm que ser condenados. Mas também temos que ter a capacidade de os proteger e, neste momento, os polícias precisam de ser protegidos. Por nós, pelos políticos, pelos jornalistas, pela sociedade. Porque somos das classes mais atacadas e humilhadas em Portugal. Falou-se em grupos privados. Por isso são privados. Não são públicos, são privados. Portanto, se tiverem 2 ou 3, como é que é? Também são grupos. Isto são questões jurídicas importantes, porque delimitam a responsabilidade. E já tivemos casos de polícias acusados por isso, que acabaram absolvidos, porque estavam em grupos que não eram públicos, mas eram privados, não eram de divulgação pública. E se a Francisca disser em casa alguma coisa racista, tem uma moldura diferente do que se disser aqui à frente das câmaras de televisão. Não estou a dizer que é, estou a dizer que é uma moldura diferente. E o Ministro tem a obrigação de saber isso. E antes de avançarmos para este espelhafato de inquérito contra os polícias, devíamos ter feito esse levantamento, com base na peça que foi ontem divulgada e noutras que hoje estão a ser divulgadas. Mas era assim que se trabalhava e não lançar este anátema imediato. Eu não me estou a referir agora especificamente à peça da SIC, hoje sai uma capa de uma revista em que chama O Braço Armado do Chega. Mas estamos loucos ou quê? Perdeu tudo a cabeça, perderam a noção, estão a chamar à polícia um braço armado de um partido político. Quer dizer, perdeu-se a noção do que é fazer jornalismo em Portugal. É preciso ter noção disto, está-se a acusar uma força de segurança inteira de pertencer a um partido político. Isto é grave, vai ter que ter consequências. Vamos avançar judicialmente, como é evidente, que isto não se pode dizer coisas destas assim. E pôr na capa de uma revista a minha cara, polícias à frente, e chamar-lhe o braço armado do Chega, é uma vergonha. Que envergonha o jornalismo, a política e envergonha o país.